de um dia ser um advogado. Poder ajudar os menos favorecidos por um preço que cabe no bolso deles e, claro, receber um salário justo por isso. Mas para isso eu tenho que ter um emprego para poder pagar as mensalidades da faculdade. E sem experiência nenhuma isso ainda fica mais difícil. Mas lá fui eu. Preparei o meu currículo, com um pouco de experiência que eu tinha, que era o curso de informática, e saí em busca da minha primeira oportunidade. Na primeira porta que eu ia bater, havia fixado um informativo que dizia ser exigência ter a carteira de motorista. Fui em outra e outra e a mesma coisa. E começou a minha batalha, pois o valor não é barato e ainda tem a questão de não passar de primeira e gerar mais gastos. Pedi a Deus sabedoria e fui em busca de uma autoescola que tivesse um nome forte em Valadares. Foi aí que alguns amigos me falaram da Autoescola Mundial do Pérola. Visitei a página deles nas redes sociais e vi lá muitos alunos novos, assim como eu, passando de primeira. Peguei todas as minhas economias de anos, o meu pai inteirou o restante e aproveitei o Black Friday deles, que tinha um descontão real mesmo, e fui lá. Graças a Deus fui muito bem recebido pelos profissionais da autoescola e fiquei encantado com o profissionalismo da autoescola. Fiz os dois processos, legislação e aulas práticas, e fui aprovado nas duas de primeira. Hoje, depois de alguns anos, por ser habilitado, já tenho meu emprego. Estou fazendo minha faculdade de Direito e em breve serei o Doutor João Batista. Meu nome é Renita, eu moro nos Estados Unidos, em Cape Cod. Eu fui convidada pela Neia, a minha amiga do coração, para fazer esse cruzeiro. É minha primeira vez. É incrível, maravilhoso. E muito importante porque, por ele ser católico, nós temos a missa todos os dias, que é uma bênção de Deus, participar da missa todos os dias. Muitas orações, muitos encontros, músicas maravilhosas, com pessoas maravilhosas. Eu venho sempre em busca de um milagre na minha vida, que é para a cura da minha filha. A minha filha tem muita enxaqueca e agora apareceu uma aneurisma. E além disso tudo, ela precisa fazer uma cirurgia da coluna. Então, o meu propósito, sempre que eu me encontro com Deus, todos os momentos da minha vida, esse é o milagre que eu busco. E eu tenho certeza, muita fé, que eu vou conseguir. E também fiz o passeio nos dois lugares que o navio ancorou. Ponta del Oeste, né? Nós fomos até o ponto que tem os dedos de Deus, né? A mão de Deus. Muito lindo, muito gratificante. E fomos também passear na Argentina. E é assim, uma coisa incrível, muitas bênçãos. Eu estou muito feliz por estar aqui e agradeço a Deus e a Neia que me convidou, porque foi maravilhoso. Autoescola Mundial Pérola. Eu tava dirigindo sem habilitação, o guarda me parou, olha só que confusão. Eu fui multado e tomei uma decisão. Na Mundial Pérola fiz minha habilitação. Uma autoescola completa com uma equipe super qualificada e atenciosa para você que precisa fazer a sua primeira habilitação. A Mundial Pérola é a solução pra você dirigir sem preocupação. A Mundial Pérola não tem comparação, é você de carteira na mão. Autoescola Mundial Pérola, a melhor autoescola de GV. Telefone 3221-2334. Autoescola Mundial Pérola. Olá, navegantes! Jesus, o novo Davi. Hoje, 5 de junho, sexta-feira,
na disputa com os fariseus. Jesus mesmo dá ao Salmo 110 uma nova interpretação. Efetivamente, a ideia do Messias como novo Davi, com um novo reino davídico, Jesus Cristo contrapõe uma visão maior sobre aquele que há de vir. O verdadeiro Messias não é o filho de Davi, senão o Senhor de Davi. Não se senta sobre o trono de Davi, senão sobre o trono de Deus. Tradicionalmente considera-se a Davi como o autor principal dos salmos. Aparece assim como quem guia e inspira a oração de Israel, quem reúne todos os seus sofrimentos e esperanças. Na igreja nascente, Jesus foi considerado logo como o novo e autêntico Davi. Por isso, sem rupturas, mas de nova maneira, os salmos podiam ser recitados como uma oração em comunhão com Jesus Cristo. Nos salmos é sempre Cristo quem fala, às vezes como cabeça, às vezes como corpo. Mas por Jesus Cristo nós somos agora um único sujeito e podemos juntos com Ele falar realmente com Deus. Avancemos para águas mais profundas. Santo dia. Missão Católica. Oferecimento. Grupo Cruzeiro Católico. Retiro espiritual em alto mar. Muito boa tarde, seja bem-vinda a mais um programa Missão Católica aqui pela TV Rio Doce. É sempre uma alegria reencontrar você que nos permite chegar na sua casa todos os dias. Hoje é um dia muito especial, é dia de falarmos sobre a autoestima e espiritualidade para as mulheres. Por isso eu acolho de uma forma especial e muito carinhosa você, mulher que nos assiste. Eu sou Priscila Xavier e semanalmente estou aqui no programa Missão Católica para falarmos da espiritualidade, da autoestima, voltada para o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, as nossas emoções femininas. E todos os meses nós iniciamos uma série falando sobre isso por aqui. E esse mês não é diferente. Hoje damos início a mais uma série que tem como tema as feridas emocionais da mulher. Como Deus cura aquilo que no mundo muitas vezes não vê. Durante esse mês, mulher, nós vamos caminhar juntas por algumas das nossas dores mais profundas. As nossas feridas, as feridas da alma feminina. Feridas que muitas vezes não aparecem no nosso corpo físico, mas aparecem nos nossos relacionamentos, na nossa autoestima, na nossa fé e na forma como nós enxergamos até a maneira como nós nos relacionamos com Deus. E hoje nós vamos começar o programa falando sobre uma ferida que é muito mais comum do que nós imaginamos e é muito dolorosa na vida de qualquer mulher. A ferida da rejeição. A rejeição de uma família, a rejeição de um amor, a rejeição de amigos, a rejeição de pessoas que deveriam ter nos protegido, nos acolhido e nos fizeram sentir rejeitadas. E para que a gente mergulhe realmente nessa ferida e encontre a cura espiritual para ela, nós vamos mergulhar na Bíblia, na palavra de Deus. Nós vamos encontrar a história da samaritana. Nós vamos olhar para essa mulher que teve a sua vida transformada após um encontro com Jesus. A rejeição é uma das experiências mais profundas e intensas que um ser humano pode enfrentar. Talvez você tenha sido rejeitada quando você ainda era criança, talvez você nunca tenha ouvido palavras de aprovação, palavras de amor, talvez você tenha tentado muitas vezes provar o seu valor no meio onde você vive.
Talvez você tenha sido trocada, ignorada, abandonada, traída e esteja se sentindo nesse momento exausta, excluída. E mesmo que isso tenha acontecido no passado, muitas vezes os anos passam e parece que essa dor continua viva. A mulher ferida pela rejeição, ela costuma pensar que ela não é boa o suficiente, ela costuma acreditar que sempre as pessoas vão trocá-la, deixá-la de lado, que ela precisa agradar a todos, que ela precisa aceitar, que ela precisa sempre dizer sim para que ela realmente se sinta amada, que ninguém vai a escolher e que existe algo errado, de fato, com ela. Acontece que com o passar dos anos, essas mentiras vão se tornando parte da sua identidade, parte ali da sua vida, e são as verdades que você passa a acreditar. Mas hoje, Deus quer te mostrar que a rejeição pode sim ter marcado a sua história em vários momentos, talvez desde a infância, mas que ela não define quem você é. Aqui na Bíblia, no Evangelho de São João, no capítulo 4, nós vamos encontrar a história da mulher samaritana. Ela carregava muitas marcas da vida. Era mulher, era samaritana, ela possuía um passado difícil, era julgada pela sociedade e vivia à margem. Por isso ela buscava água ao meio-dia, um horário que era muito quente, ninguém costumava buscar água no poço. Ela queria evitar olhares. Ela queria evitar julgamentos, rejeições, mas naquele dia Jesus estava lá. E algo extraordinário acontece naquele momento. Jesus não olha para os erros dela, Jesus não olha para o passado dela, para a fama que ela tinha, tampouco para aquilo que ela sentia. Jesus olha para a sua dignidade. E é o mesmo olhar que ele deposita sobre mim e sobre você hoje. Enquanto muitas pessoas enxergavam uma mulher rejeitada, Jesus enxergava uma filha amada. E talvez seja essa a mensagem que Deus quer trazer para você hoje. Você não é aquilo que fizeram com você, você não é aquilo que pensam sobre você, você não é a rejeição que você sofreu, você é filha amada de Deus. E isso muda toda a sua história. A psicologia nos mostra que a rejeição, ela cria feridas intensas na nossa identidade. Quando uma mulher passa por experiências repetidas de rejeição, ela pode desenvolver insegurança constante, necessidade excessiva de aprovação, medo do abandono constantemente, dependência emocional, por isso ela escolhe também relacionamentos que são ruins, dificuldade de confiar nas pessoas e a sensação de não pertencimento que a acompanha durante toda a vida e em várias áreas da sua vida. Por isso, muitas mulheres passam uma vida inteira tentando conquistar um amor que nunca receberam. Buscam validação nos seus relacionamentos, nas redes sociais, no trabalho, nas conquistas. Acontece que nenhuma validação exterior ela vai curar uma ferida interna. A cura começa quando a mulher entende que o seu valor não depende da aceitação exterior. A neurociência trouxe uma descoberta impressionante. Segundo ela, o nosso cérebro interpreta a rejeição como algo que se aproxima a uma dor física. Quando uma pessoa se sente rejeitada, áreas cerebrais ligadas ao sofrimento são automaticamente ativadas. Por isso, as rejeições machucam tanto. Por isso, algumas lembranças ainda doem tanto, apesar de muitos anos. Aí o nosso cérebro passa a trabalhar e agir para tentar evitar novas dores. E é por isso que nascem determinados comportamentos. Isolamento, medo de se expor, excesso de controle nos relacionamentos, necessidade de agradar o tempo inteiro, dificuldade de criar vínculos. Mas existe uma boa notícia. O nosso cérebro também possui a neuroplasticidade. Isso significa que as novas experiências emocionais podem gerar novos caminhos neurais. E sentir-se amado, acolhido e aceito é uma das experiências mais extraordinárias que o ser humano experimenta. E é isso, exatamente isso, que Jesus nos oferece. Foi exatamente isso que Jesus ofereceu para a samaritana quando a encontrou no poço. Escondida ali
no sol de meio-dia, para que ninguém a visse, para que ninguém a encontrasse, para que ela não sofresse mais uma vez a experiência de ser rejeitada, a experiência de se esconder e ser julgada. Jesus olhou para ela e ofereceu para ela a água viva. A água pela qual quem bebesse dela jamais teria sede novamente. Ele ofereceu para ela dignidade, vida. Ofereceu para ela a liberdade, a libertação para algo profundo, intenso e negativo que ela sentia. E é o mesmo que Ele nos oferece hoje. Deus nos convida a entregar para Ele todas as nossas rejeições, tudo aquilo que marca negativamente a nossa história, as nossas feridas emocionais, os nossos abandonos, as sensações de exclusão, de decepções com lugares, pessoas, situações, até mesmo as decepções com a gente mesma. Talvez você tenha chegado até aqui uma vida inteira tentando provar o seu valor para as pessoas, o valor no seu trabalho, nas relações, enfim, tentando a todo momento provar o seu valor até mesmo para você. Mas Deus está te dizendo, quando Ele te encontra, assim como Ele encontrou a samaritana num poço, talvez hoje Ele te encontre na sua casa, no seu trabalho, em meio à confusão do seu dia a dia, num local público. Talvez você esteja dirigindo. Enfim, Deus te encontra e te diz que você tem valor diante dele e que você não precisa provar nada para ninguém. Afinal, você é amada, você é escolhida e você pertence a Ele. E que você se permita, de fato, viver exatamente o que a samaritana viveu. E que permita que Jesus penetre no fundo da sua alma, exatamente naquele lugar onde a rejeição ainda dói, e viva a experiência que a samaritana também viveu. Porque toda mulher que se sente rejeitada pode ser restaurada pelo amor de Deus. Esse foi mais um programa Missão Católica aqui pela TV Rio Doce. O primeiro da nossa série do mês de junho, onde nós estamos falando sobre as feridas emocionais da mulher e como Deus pode curar cada uma delas. Na semana que vem nós vamos dar continuidade aqui falando de mais uma ferida emocional. Enquanto isso, eu deixo você com a frase de Santa Teresa de Jesus que fala: nada te perturbe, nada te espante. Quem tem Deus, nada lhe falta. E quando você descobre de fato que você pertence a Deus, a rejeição perde todo o poder de definir a sua história. Eu encontro você na semana que vem em mais um programa Missão Católica. Até lá, fique com Deus e que Deus abençoe você e sua família. O paraíso agora está mais perto de você. A rede Tom Zero traz 2 opções de hospedagem em Arraial da Ajuda, Bahia. Monte Ararate e Monte das Oliveiras. Aqui você tem qualidade com excelência. Ligue e reserve sua casa e venha desfrutar das belezas e encantos de Arraial da Ajuda. Venha, o paraíso te espera. Autoescola Mundial Pérola. Eu tava dirigindo sem habilitação, o guarda me parou, olha só que confusão. Eu fui multado e tomei uma decisão. Na Mundial Pérola fiz minha habilitação. Uma autoescola completa com uma equipe super qualificada e atenciosa. Para você que precisa fazer a sua primeira habilitação. A Mundial Pérola é a solução pra você dirigir sem preocupação. A Mundial Pérola não tem comparação, é você de carteira na mão. Autoescola Mundial Pérola, a melhor autoescola de GV. Telefone 3221-2334. Autoescola Mundial Pérola. Lazer, descanso e aventura em um cenário perfeito, com toda a estrutura que você precisa, é no Vale Silvestre Ecopark.
localizado no Pico da Ibituruna, bem perto do centro de Governador Valadares. Suítes, chalés e várias atividades de lazer, culturais e esportivas. Desfrute o melhor em um clima agradável e o melhor da deliciosa culinária mineira, entre outras variedades. Vale Silvestre Ecoparque, todos os dias de portas abertas para você. Com os produtos Maior Química, sua casa fica limpa e livre dos germes e bactérias. Temos uma linha completa do desinfetante Mágico Maior em 7 fragrâncias. O amaciante macio que vai deixar sua roupa macia e perfumada. E o Puro Gel Mágico, um poderoso multiuso concentrado para as mais diversas aplicações. Produtos Maior Química, tudo o que sua casa precisa para brilhar. À venda nos supermercados e mercearias da cidade. Box do Sabor, seu jeito fácil e barato de comer em Valadares. Missão Católica, oferecimento. Grupo Cruzeiro Católico, retiro espiritual em alto mar. Deus pode cuidar de tudo, posso descansar seguro. Filhos amados, povo querido de Deus, vamos para a novena perpétua de Jesus das Santas Chagas, no seu 8º dia, joelho dobrado, coração contrito. E eu convido você a mandar as suas intenções, 41 3221 6060. Rezemos. Por suas santas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz para que, por vossas santas chagas, sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, Senhor, coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Queridos filhos, filhas, a ação de Deus permanece no seio da igreja. E milagres e prodígios dos dias de hoje são provas desta presença de Deus, de vidas transformadas, de vidas tocadas pelas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, escute esse testemunho. Eu e meu esposo já estávamos repensando em viagens, retomar a vida normal. E de repente, de um exame de rotina, ele apareceu com câncer. E ele iniciou o tratamento e com 1 ano ele teve um resultado assim muito bom.
E aí ele insistiu para que eu fizesse meus exames de rotina. Fui fazer meus exames de rotina. Para nossa surpresa, um susto maior ainda, eu também fui diagnosticada com câncer. Aí o médico falou, até nisso vocês estão juntos? Mas acima de tudo foi oração, porque a minha família então era terço, era corrente de oração, amigos, pessoas próximas, até a equipe que nos atendia. Mas quando eu passei por quimio, cirurgia, rádio, imuno, foi um tratamento doloroso e longo. Quando eu tive a minha melhora, o câncer voltou no meu marido, foi para o pulmão e assim, não durou nada. E ele partiu. A oração é tudo. Sem oração, a nossa vida não tem sentido. É o nosso combustível, o nosso pilar. E que Deus continue abençoando e que as pessoas não percam a fé e que a oração é tudo em nossa vida. Obrigada. Graça alcançada, graça testemunhada, toca o sino, sacristão. Convido você agora a prestar atenção neste material sobre a obra Evangelizar é Preciso. O que é a obra Evangelizar é Preciso? Saiba um pouco mais através deste material. O amor e a devoção a Jesus nas suas santas chagas está tomando conta do Brasil. São milhões de pessoas que hoje abraçam e propagam esta devoção que cresce pela força da fé, seja no interior das igrejas, capelas, casas e principalmente no interior do coração daqueles que recorrem à grande misericórdia das santas chagas de Jesus. Milagres acontecem. A TV Evangelizar recorda e honra o maior sacrifício de amor já visto na terra com a propagação da devoção a Jesus nas suas santas chagas, um dos carismas da obra Evangelizar é Preciso. Ei, povo de Deus! Conto com a sua ajuda na obra Evangelizar é Preciso. Você percebe que muito temos feito para propagar, evangelizar 24 horas por dia. TV, rádio, com padres, bispos, sacerdotes, leigos, leigas. Isto é, tornar uma igreja viva na sua casa. Por isso, ajude que também esteja na sua casa e na casa do seu vizinho. Como? Ajudando-nos a manter esta obra. 041 3221 6060. Você pode ligar, falar com nossos atendentes, deixar suas intenções de oração que serão levadas nas Santas Missas. Você pode, através do aplicativo da obra Evangelizar ou através do WhatsApp. O importante é que você que já é associado, não recue. Seja fiel, generoso. Acredite, Deus costuma ser muito generoso com quem o ajuda. E vamos à bênção da casa. Que a vossa divina bênção os acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os seus pensamentos e que seu poder haja por eles em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, nos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Missão Católica. Oferecimento. Grupo Cruzeiro Católico. Retiro espiritual em alto mar.